Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na última aula que n igual a 360 graus dividido por alfa menos 1 é a fórmula para cálculo do número de imagens que são formadas quando um objeto se encontra localizado entre dois espelhos. Nós vimos também que é possível traçar graficamente os pontos em que as imagens são formadas. Nesta aula, vamos ver o que acontece quando nós alteramos o ângulo alfa, que é o ângulo existente entre os dois espelhos planos. Eu deixei um desafio para vocês resolverem e agora vocês podem confirmar a solução de vocês. Quando o ângulo alfa é igual a 45 graus, nós temos que o número de imagens será igual a 360 graus sobre 45 graus menos 1. O n será, então, igual a 360 dividido por 45 é igual a 8, menos 1, o n será igual a 7. Ou seja, quando o ângulo de rotação é igual a 45 graus, há a formação de 7 imagens. Se o ângulo de rotação for igual a 120 graus, nós temos que n é igual a 360 graus dividido pelo ângulo de rotação, que é 120, menos 1. O n será, então, 360 dividido por 120 é igual a 3. Menos 1, o n, que é o número de imagens formadas, será igual a 2. Então, para um ângulo de 120 graus, nós teremos a formação de duas imagens. Observem o seguinte: à medida que nós aumentamos o ângulo de rotação entre os espelhos, nós diminuímos a quantidade de imagens formadas. Então, n, o número de imagens formadas, é inversamente proporcional ao ângulo existente entre os dois espelhos. É possível também calcular o ângulo existente entre dois espelhos quando nós conhecemos o número de imagens formadas. Se são formadas 39 imagens, o ângulo existente entre os espelhos alfa será igual a... Vamos aplicar a fórmula. N é igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Quanto mais atividades vocês fizerem utilizando a fórmula, mais fácil ficará para relembrá-la no momento da prova, ok? Então, n é igual a 39, que é igual a 360 graus sobre alfa, menos 1. Primeiro, nós vamos passar o 1 para o outro lado. Então, 360 graus sobre alfa será igual menos 1 passa para o outro lado, igual a mais 1. Então, será igual a 39 mais 1. 360 graus sobre alfa será igual a 40. Trocando de posição o alfa com o 40, alfa será igual a 360 graus sobre 40. Simplificando, alfa será igual a 9 graus. Então, para que haja a formação de 39 imagens de um objeto que está localizado entre dois espelhos, o ângulo alfa existente entre os espelhos deve ser igual a 9 graus. Pensando ainda na fórmula, ela é válida em duas situações. Quando a razão entre 360 graus e o ângulo existente entre os espelhos for par, o objeto poderá estar localizado em qualquer ponto entre os espelhos. Se a razão for ímpar, o objeto deverá estar localizado no plano bissetor do ângulo alfa, que é o plano que divide o ângulo alfa em duas partes
iguais, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Continuem fazendo exercícios e aproveitem para trocar informações com outros colegas no site Quadro. Até a próxima aula!